Bem-vindos de volta ao nosso canal Vozes do Reddit. Hoje, estamos trazendo algo especial e envolvente diretamente das profundezas do Reddit. Prepare-se para mergulhar em uma coleção única de relatos cativantes que vão surpreender e emocionar você. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhum dos nossos conteúdos fascinantes. Sem mais delongas, vamos começar com as incríveis vozes do Reddit. Luísa, você não compreende absolutamente nada, ele não nutre sentimentos amorosos por você. Apenas deseja se aproveitar de você, Murilo proferiu, com uma expressão séria, dirigindo-se a Luísa riu. Isso é um absurdo. Eu não entendo por que você não aprecia o Luiz tanto quanto eu. Ele é realmente uma pessoa incrível. Eu posso estar equivocada, é claro, mas, Murilo, admita, você está apenas agindo com malícia. Estou sinceramente magoada, pois pensei que já tivéssemos resolvido isso e conversado tudo. Por que você está começando novamente? Disse Luísa, visivelmente incomodada. Murilo lançou um olhar a Luísa. Claro que eles já tinham discutido isso e concordado em serem apenas amigos. Como poderia ser diferente? Eles se conheciam desde a infância, 5 anos atrás, quando Luísa Hill fez sua confissão de amor a Murilo. Você está delirando. Somos como irmãos e irmãs, pelo menos é assim que eu me sinto em relação a você, afirmou Murilo naquela época. Frustrado, Murilo decidiu afastar-se e foi trabalhar em outra cidade, ficando fora por cerca de 1 ano. Ele voltou apenas para comunicar a Luísa que estava disposto a manter apenas a amizade, afinal, o que mais poderia fazer? Ele simplesmente não conseguia viver sem ela. Luísa sempre compartilhou tudo com ele, e ele sabia que ela não se casaria até alcançar o sucesso em sua carreira. Murilo até brincou com ela sobre casar-se quando ela envelhecesse e não fosse mais desejável para ninguém rico. Então, ele concordaria em casar com ela. No entanto, recentemente, para a surpresa de Murilo, Luísa anunciou que estava se casando. Foi bom que ela tenha dado essa notícia por telefone, mas após uma breve pausa, Murilo perguntou: "Vi quem é o sortudo?" Deve ser um homem rico da região, pensando que Luísa estava se casando por interesse financeiro para facilitar o crescimento de seus negócios. Não, Murilo, você está egoizado. Ele é apenas um homem comum, realmente adorável, Luísa corrigiu. Murilo achou estranho chamar um homem adulto de o adorável. Deixe-me adivinhar. Você tem 32 anos e ele deve ter mais de 40, com certeza, especulou Murilo. De jeito nenhum, Murilo. Ele tem 25 anos, Luísa respondeu, parecendo ofendida. Por que eu só atrairia a atenção de aposentados? Você está totalmente egoizado, tudo bem. É meu negócio. Quando você conhecer meu noivo, continuou Luísa. Claro, é por isso que estou ligando hoje. Hoje é o nosso anúncio de casamento. Ficarei feliz em vê-lo entre os convidados, Murilo, disse Luísa. Murilo não tinha simpatia por Luiz, na verdade, nenhum dos convidados escolhidos por Luísa agradava a ele. No entanto, havia algo em Luiz que intrigava Murilo, algo que ele não conseguia explicar. Inicialmente, Luiz mostrava um afeto público por Luísa, abraçando-a repetidamente como se quisesse que todos acreditassem em sua sinceridade. Em contrapartida, evitava fixar o olhar nas pessoas e desviava os olhos quando alguém tentava conversar com ele, demonstrando certo desconforto. Além disso, ele parecia querer prolongar a festa, mesmo quando todos estavam exaustos, buscando mais música e champanhe.
Esse tipo de comportamento geralmente indica um interesse exclusivo na diversão. Durante a festa, Murilo optou por não mencionar suas observações a Luísa, com receio de arruinar seu ânimo. No entanto, após Luísa revelar que estava cobrindo todas as despesas do casamento devido às dificuldades financeiras de Luiz, eles tiveram uma discussão acalorada. Luísa chegou a pedir a Murilo que não comparecesse ao seu casamento para não prejudicar seu amor. Claro que Luísa logo se arrependeu de suas palavras, mas quando tentou ligar para Murilo 3 dias depois, o número não estava mais disponível. Você está voltando a falar das minhas desilusões novamente. Você deveria ter se casado. Talvez assim não teria tempo para cultivar amargura, disse Luísa com raiva, arremessando o telefone para longe. Ela tentou se acalmar, lembrando que seu casamento estava se aproximando e que teria alguém que ela amava ao seu lado, assim como ele a amava. Embora Luísa já tivesse tido relacionamentos com outros homens, nunca havia experimentado emoções e sentimentos tão intensos como com Luiz. No entanto, essa felicidade não durou muito. Inicialmente, Luiz era perfeito com ela, e Luísa estava radiante. Contudo, Luiz começou a se sentir desconfortável em trabalhar na empresa de Luísa, uma vez que ela era a proprietária. Para contornar a situação, Luiz o nomeou vice-presidente, confiando-lhe mais responsabilidades nos negócios e reservando mais tempo para si mesma, em busca de novas oportunidades. Ela até redigiu um documento de autonomia para que ele não a incomodasse constantemente. Luiz demonstrou gratidão e quase veneração por Luísa. Quando surgiram rumores de que Luiz estava sendo infiel, Luísa preferiu ignorar, convencida de que não poderia ser verdade. No entanto, tudo mudou após um acidente. Eles voltavam de um restaurante, com Luiz ao volante, quando colidiram com uma pessoa na escuridão, causando um forte impacto. Luísa feriu a testa e perdeu a consciência, acordando com alguém lhe dizendo para acordar e alegando que ela exalava álcool. Ela tentou explicar que havia consumido apenas um pouco de vinho no restaurante, mas, ao abrir os olhos no tribunal, viu Luiz conversando com um policial. Luiz afirmou que Luísa sempre dirigia quando bebia, e ela concordou, escrevendo algo. Luiz olhou para ela e sorriu, mas Luísa fechou os olhos com força, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. O esposo de Luísa, que nunca havia processado antes, agora estava tomando medidas legais contra ela. Ele a difamou no tribunal, eclipsando qualquer elogio que outros pudessem oferecer. Quando Luísa foi conduzida para longe como uma condenada, ela se voltou para olhar seu marido. Inicialmente, ele sorriu, mas à medida que ela o observava mais atentamente, sua expressão tornou-se menos alegre. Algo no olhar de sua esposa fez Luiz tremer interiormente. Passou-se um ano desde então. Com um pacote de suas coisas em mãos, Luísa preparou-se para sair. Levantou-se e juntou seus pertences. Ela não podia acreditar que finalmente estava sendo libertada, enquanto as portas se fechavam atrás dela. Fechou os olhos e derramou lágrimas. Senhor, eu realmente estou livre, sussurrou Luísa. Por meio de cartas de antigos amigos, Luísa descobriu que Luiz havia revelado tudo o que ela havia feito durante o ano. Ela admitiu que era sua própria culpa por ter assinado a procuração. Luiz ficou na cidade por um tempo e depois partiu para o mar com uma jovem amante, enquanto Luísa estava confinada em celas. Apesar disso, acreditava que um dia seria livre e dedicaria todo o seu tempo à busca por Luiz, mesmo que isso levasse o resto de sua vida. Encontrá-lo era uma prioridade vital, mesmo que não soubesse o que faria quando o encontrasse.
Luísa estava perdida em pensamentos quando alguém chamou seu nome. Ela abriu os olhos abruptamente e viu Murilo, de pé diante dos portões da prisão. Ele parecia o mesmo, exceto por seus cabelos totalmente grisalhos. Ela correu para abraçá-lo, e ele a acolheu calorosamente. Murilo, pensei que nunca mais fosse vê-lo novamente, disse Luísa emocionada. Ele a colocou cuidadosamente no chão e respondeu: eu sempre estarei por perto. Ele estendeu a mão e acariciou seus cabelos grisalhos com ternura, fazendo-a rir timidamente. Fiquei grisalho enquanto você estava fora, explicou ele. Luísa rompeu em lágrimas, e Murilo teve que lhe dar um copo d'água. Ele a levou para a cidade mais próxima, onde havia alugado um quarto de hotel. Cheguei apenas 2 horas atrás. De qualquer forma, sinta-se em casa. Eu vou à loja. Devemos comemorar essa ocasião. Tome um banho e estarei de volta, disse Murilo. Enquanto Luísa se banhava, perdeu a noção do tempo. Parecia que apenas 5 minutos haviam passado quando Murilo cautelosamente colocou a cabeça no banheiro. Você não adormeceu aí, né? Olha, comprei algo. Espero que sirva. E por favor, se apresse um pouco. Já preparei a mesa, ele disse. Luísa abriu o pacote, revelando uma lingerie deslumbrante e um tecido suave. Havia também um roupão branco como a neve e algo mais, mas ela deixou isso de lado por enquanto. No momento, estava satisfeita com o que encontrou na mesa. Luiz estava agitado, andando de um lado para o outro, insatisfeito com o comportamento de sua amante, Andréia. Ele a tinha apoiado durante todo o ano, mas quando mencionou a necessidade de ser mais econômico devido à falta de dinheiro, ela começou a tratá-lo com grosseria. Recentemente, ele decidiu enfrentá-la. Andréia, você não acha que está agindo de forma inadequada? Estou esperando por você em casa quando você sai, expressou ele, frustrado. Ela olhou preguiçosamente e respondeu: eu estava em um restaurante, mas poderíamos ir para outro lugar juntos. Para onde? Para o parque? Você não tem dinheiro suficiente para um restaurante decente. Luiz ficou furioso e perguntou: então você está comigo apenas pelo dinheiro? Ela provocou: não estou com você por um grande amor, Luiz, assim como você estava com sua esposa. Sabe, Luiz, você deveria descobrir se ela está disponível. Talvez ela possa ajudá-lo a iniciar outra empresa, pois você não pode fazer isso sozinho, já que não tem cérebro suficiente. Luiz estava prestes a responder, mas ela o interrompeu e disse: um homem não deve reclamar, antes de sair do quarto. Luiz olhou para a porta e cerrou os punhos. Uma sem Luísa depois, Andréia partiu em silêncio, arrumando suas coisas sem dizer uma palavra, apesar das tentativas de Luiz de impedi-la. Luiz até derramou uma lágrima, mas ela nem sequer o olhou. Uma sem Luísa depois, ele foi solicitado a deixar o apartamento, pois não havia pago o aluguel por 2 meses. Sem escolha, ele procurou emprego, mas ao descobrir o quanto pagavam na cidade, não pôde deixar de rir, gastando suas últimas economias. Luiz decidiu voltar para sua cidade natal, onde pelo menos possuía um pequeno apartamento. No entanto, a cidade o recebeu de forma pouco acolhedora. Ele puxou o capuz sobre a cabeça e seguiu em direção a seu lar. O apartamento estava cheio de poeira, mofo e uma pilha de contas não pagas. Luiz pegou os papéis com raiva e os jogou na mesa antes de percorrer os cômodos. Ele se sentia miserável, como nunca antes. Ultimamente, eu estava acostumado com o luxo e ali,
tudo era diferente. Quando Luiz abriu a porta de entrada, ela rangeu, provavelmente devido ao vento. Ele se dirigiu ao corredor, mas estranhos já estavam entrando no quarto. Alguém disse: Luiz está de volta, e, quando a última pessoa entrou, ele reconheceu Luísa. Ela estava ainda mais bonita, embora um pouco mais magra do que antes, o que era compreensível, já que ela não estava de férias. Você não me reconheceu, maridão? Eu voltei e quero pegar as chaves da minha casa e da minha empresa também, disse Luísa. Luiz percebeu que todas essas pessoas a acompanhavam por algum motivo, e ele ficou apreensivo. Ela continuou sorrindo afetuosamente e acrescentou: eu juro que te amei muito, mas eles me ameaçaram com coisas tão graves que não pude resistir. Luiz se estremeceu ao ver o sorriso dela e notou um homem familiar parado atrás dela. Luiz os havia apresentado uma vez, ele era um amigo de infância dela. Luísa perguntou: o que você quer dizer com os concorrentes da sua empresa e com o que eles te ameaçaram? Luiz não teve tempo para elaborar uma resposta, pois dois homens fardados entraram na sala, trazendo consigo um idoso estranho. Um dos homens pediu a Luiz que olhasse bem para o idoso, dizendo: reconheço bem esse senhor. Eu estava passando e ouvi alguém arrastando uma mulher inconsciente. Eu o abordei e perguntei o que ele estava fazendo, sem vergonha. Ele me disse para andar rápido e não dizer nada, caso contrário, me encontraria e me mataria. Quando um dos policiais perguntou quem ele havia arrastado, o idoso apontou para Luísa e disse: lá está ela. Ele a colocou atrás do volante. Sim, não importa o quão longa seja a corda, sempre tem um fim, acrescentou o idoso. Luiz correu em direção à porta, conseguindo sair. No entanto, havia pessoas esperando do lado de fora, e elas o agarraram com violência. Ele gritou de dor, sentindo que tudo parecia um pesadelo. Desta vez, Luísa estava sentada em um banco como testemunha, e Luiz estava onde deveria estar há muito tempo, já acusado de várias coisas, incluindo a morte do homem que foi atingido por seu carro, fraude, conspiração e resistência à polícia. Luiz compreendeu que, como uma pessoa jovem e saudável, não veria o mundo novamente. Quando os guardas o levaram, Luiz encontrou seu olhar. Ela estava sorrindo agora, mas a luz em seus olhos se apagou rapidamente, e ela virou o rosto. Murilo abraçou Luísa pelos ombros e disse: bem, está feito. Agora, vamos ao cartório para nos casarmos. Luísa se virou, beijou-o no nariz e respondeu: claro que sim. Murilo suspirou aliviado e a puxou pela mão em direção à saída. Tudo estava finalmente se resolvendo. E assim concluímos nossa jornada através dos relatos das vozes do Reddit. Espero sinceramente que tenham apreciado e se conectado com as histórias que compartilhamos aqui. Se o conteúdo do vídeo lhe agradou, não hesite em deixar um like e espalhar essa experiência com seus amigos. E se você está ansioso por mais conteúdo envolvente, basta dar um clique no vídeo que está surgindo neste momento. Agradeço imensamente por terem assistido e aguardo ansiosamente nosso próximo encontro, onde exploraremos mais relatos e histórias surpreendentes.